Olá, estamos iniciando mais um podcast. Meu nome é Luciane Costa, estou aqui toda semana com você. E quero te convidar também a fazer parte do nosso podcast. Entre em contato, vamos conversar, bater aquele papo. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, muito bacana, que tem um trabalho excelente. E vamos falar sobre inclusão. É um assunto que requer muito cuidado, muita atenção realmente, porque não é só falar, se as pessoas realmente precisam, isso dói na alma, no coração. Realmente é um assunto que precisa ser debatido. E essa pessoa que está aqui comigo, ele é embaixador da inclusão no Espírito Santo. E referência nacional e internacional na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Com mais de 25 anos de atuação, ele acaba de lançar em Brasília, durante o 25º Marcha dos Gestores Legislativos Municipais, a cartilha Incluir Mais. Eu estou aqui falando com Marcel Carone. Seja muito bem-vindo, Marcel. E como que é isso, essa cartilha Incluir Mais? Me fala sobre esse negócio, explica pra gente como funciona, como que você teve essa ideia, o que você levou lá para Brasília. Bom, Luciane, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade, parabenizar pelo trabalho, parabenizar pela revista. Né? A gente vê que a revista é boa primeiro pela qualidade, né? A qualidade do material e a diagramação e o conteúdo, eu tenho certeza também que é nota 10. Então, parabéns e obrigado pela oportunidade. Luciane, o que acontece? Se você me permitir, primeiro eu vou chamar você de você. Fica bem à vontade. Primeiro eu gostaria de falar como é que a inclusão entrou na minha vida. Ótimo. Né? Uhum. Eu faço trabalho social, como você mesma disse, há aproximadamente 25 anos. De submorro, de estar em contato com as comunidades, enfim, tive algumas boas experiências que moldaram a minha vida. Depois eu posso até compartilhar com você também essas experiências, que aí são de 20 e tantos anos atrás. Maravilha. Quando tudo começou. Mas essa relação com a causa da pessoa com deficiência, ela entrou na minha vida mesmo em 2018, quando eu conheci hoje uma pessoa que se tornou um grande amigo, irmão, chamado Aldeci Carvalho. Aldeci, ele é pai de uma jovem com síndrome de Down chamada Maria Clara. E a Maria Clara hoje, ela é considerada por muitos o símbolo da verdadeira inclusão. Por que verdadeira inclusão? A Maria, ela sempre aprendeu dentro de casa, aprendeu com Aldeci, com a Mônica, que é a mãe dela, a esposa do Aldeci, com a Vitorinha, que é a irmã dela. Uhum. Nesse convívio, ela sempre aprendeu dentro de casa que era ela que iria impor os seus próprios limites e não a sociedade. A sociedade, infelizmente, ela tende a olhar para uma pessoa com deficiência e enxergar um coitado, uma coitada, uma pessoa doente, incapaz. E a Maria, por conta desse inconformismo do Aldeci, foi educada diferente, né? E a partir daí, com os apoios, né? com todo o suporte ali que ela recebeu, eu gosto de chamar de empoderamento assistido, é quando você empodera e você assiste ao mesmo tempo. A Maria cresceu, se desenvolveu e, tendo estudado apenas em colégio regular, ela passou no vestibular, se formou em gastronomia, é chefe formada, é dona de uma doceria chamada Além do Doce, lá em Jardim Camburi. A Maria, ela está para tirar a carteira de habilitação, é casada com o Filipão, que também tem Down, é DJ, auxiliar administrativo. A Maria, inclusive, eu tive a oportunidade de levá-la em São Paulo. Ela fez uma participação no programa do Edu Guedes, para todo o Brasil, fez um brownie que, assim, maravilhoso. O Edu ficou encantado com ela. A Maria da palestra, é atriz, é dançarina, faz parte de um grupo, de um movimento lá de São Paulo, que é um movimento nacional chamado Virada Feminina.
Ela foi, inclusive, homenageada com outras grandes mulheres, né? Aí eu falo grandes mulheres que exercem trabalhos, enfim, desenvolvem trabalhos, né? que reverberam, inclusive, nacionalmente. Ela foi homenageada num livro juntamente com essas mulheres e recebeu a homenagem através da esposa do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, em Brasília. Né? Então, a Maria, por conta dessa mentalidade, desse olhar diferente daquilo que a gente vê na sociedade, ela teve esse ambiente dentro de casa e segue evoluindo, segue amadurecendo, segue conquistando e segue sendo um exemplo muito importante na minha vida. Até me emociono um pouco de falar da Maria, porque foi através da vida desse casal, através da vida dela, do Filipão, enfim, e desse ambiente que essa família proporciona por conta dessa visão que a síndrome de Down entrou na minha vida, as deficiências entraram na minha vida no sentido de tomar conta do meu coração e fazer com que a gente trabalhe da forma que a gente trabalha hoje. Então é isso. Esse é um pouco o que deu início, né? Foi. Aí foi só abrindo caminhos e hoje você Aí eu me tornei embaixador da Vitória Down, me levaram lá na Vitória Down. Você fazia um trabalho também em questão de hospital também, de levar alegria para o hospital. Não teve uma época assim? Você teve esse trabalho também? Eu tive momentos da minha vida que eu já levei algumas pessoas para o hospital. Uhum. Eu já fui Papai Noel. Papai Noel do Instituto Mão na Massa. Isso, eu lembro isso muito tempo atrás. Foi aí que eu ouvi falar de você, foi quando eu ouvi falar de você e do trabalho que você exerce aí, foi exatamente por essa questão aí. Eu lembrava que era alguma coisa de hospital. Que momento, assim, da época que eu fui Papai Noel no Mão na Massa, quando as crianças vinham me abraçar, cada abraço era uma lágrima que caía. Fazer o bem é bom demais, né, Marcelo? Assim, gratificante, a gente né? precisa ter propósito na vida, cara. Precisa ter propósito na vida. Um ser humano... Não pode passar no mundo... Você pode ter seu ganha-pão, você pode ter aquilo que dá o seu dinheiro para você comprar as coisas da sua despensa, para você viajar, para você... Enfim, fazer as suas coisas, mas a gente precisa ter propósito. Precisa ter propósito. Em relação a levar pessoas para o hospital, eu me lembro, há muitos anos atrás, eu estava em Cachoeiro. Eu tinha um programa de TV lá numa emissora que pertencia à minha família na época, chamado Juventude Ativa, e eu tinha um quadro de solidariedade. Eu tenho 2 casos para te contar, assim, que envolve a questão da melhoria, né, da qualidade de vida. O que aconteceu dentro desse quadro que você tinha? Um foi o seu Ruimar, que era um senhor que ele andava... Ele não tinha, até o joelho, assim, ele não tinha as 2 pernas. Ele amarrava um papelão, assim, no cotocozinho do joelho dele, assim, sabe? Amarrava e andava arrastando no centro lá de Cachoeiro. Seu Ruimar, eu lembro até hoje. E eu ficava olhando aquilo e aquilo me incomodava. Enfim, em resumo, eu convenci o seu Ruimar de nós virmos até Vila Velha, no CREFES. Né? Seu Ruimar começou a fazer um tratamento ali para que a gente pudesse conseguir uma prótese para ele. 2 próteses, na verdade, que ele não tinha as 2 pernas. Né? E aí eu não conseguia ficar vindo toda semana para ele fazer as fisioterapias, fazer aquilo que ele precisava fazer para poder... conseguir andar, né, na prótese. Aí a gente conseguiu um carro da prefeitura. Nas primeiras vezes eu vim, depois a prefeitura foi dando continuidade e eu pude ver o seu Ruimar, aquele senhor que se arrastava em Cachoeiro, né, com a perna, enfim, com papelão. Ele se arrastando, eu vi esse senhor andando de cabeça erguida, com as 2 próteses, com um apoiozinho, né, de uma muleta direitinho, mas andando orgulhoso no centro ali de Cachoeiro. Isso foi absolutamente emocionante na minha vida. Foi muito emocionante. Isso tem bastante tempo.
Mas são coisas que vão moldando a gente, né? Eu me lembro do seu Gudinho. Seu Gudinho foi um senhor que eu peguei ele num bairro, eu não me lembro o nome daquele bairro, não me lembro exatamente. Foram muitos anos atrás, mas eu lembro que era uma casinha de chão batido. Eu lembro que seu Gudinho era um senhor que tinha tumor pelo corpo, tinha um tumorzão, eu lembro que tinha um tumorzão grande aqui no pescoço, não lembro se era do lado de cá ou do lado de cá. E ele deitado assim na sala, não tinha sofá. Eu peguei esse senhor, que ficava ali, estava ali, né? Enfim, eu peguei esse senhor, coloquei ele dentro do carro, levei para o Hospital Evangélico lá de Cachoeiro. E lá, o Hospital Evangélico, a oncologia lá é referência até hoje, né? Quem administrava lá, quem tocava os trabalhos, liderava os trabalhos, era o Dr. Pulido e a doutora Sabina, que são um casal, especialistas nessa área. E eles estão lá até hoje, né? Anos depois ainda estão lá, fazendo com que a oncologia do Hospital Evangélico siga sendo referência. E eu me lembro que eu, enfim, levei o seu Gudinho para lá, e ele que vivia incomodado com aquela situação, com aqueles tumores, inclusive com dores. Eu me lembro que ele na enfermaria, enfim, lá no local onde ele estava, ele já sendo cuidado e tal, ele já sorria, já não tinha mais as dores. Quer dizer, a situação era muito crítica, né? Ele veio a óbito, né? Veio falecer, mas veio falecer, eu acredito, com um pouco mais de paz, né? Porque ali ele teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus também, né? De firmar o compromisso dele com Cristo, né? E a partir daí eu acredito que né, por conta de todo o tratamento e por conta até mesmo dessa questão, né, de ouvir a palavra, né, também, que né? isso conforta o coração. Só de saber que uma pessoa está se importando com a gente também, É. né? A pessoa já está numa situação crítica, né? E a outra pessoa ajuda, e é o que eu falo. Ele teve um final de vida, eu acho que muito em Gratidão. paz, assim, sabe? Muito em paz, assim, muito em paz em todos os sentidos, eu acredito. Que bacana. O meu pai, ele era cadeirante também. Meu pai, ele não foi a vida inteira cadeirante. Ele foi para cadeira de rodas com 25 anos, depois de uma cirurgia. Faleceu com 50 anos e ficou 25 anos. 25 anos na cadeira de rodas. E eu sei como que ele era impaciente, ele era nervoso, não aceitava ajuda para nada. Ele mesmo trabalhava, ele mesmo... Agora tem carro tudo automático para quem é cadeirante. Ele, no caso, ele mesmo construiu o carro dele, colocando com... Ele mesmo passava a marcha, era todo adaptado, umas catracas, um negócio grande, horroroso. Você vê as pessoas com deficiência, com muita vontade de viver, com muita vontade de participar da sociedade, de dar uma contribuição, e a sociedade fica querendo abafar, querendo... Ele criou um elevador. Olha que coisa. Ele morava ali em Maruípe, no Itararé. Ele tinha um bar embaixo e ele morava em cima. Ele mesmo criou um elevador com aquela catraca de poço que a pessoa colocou as correntes assim no quarto e descia, fazia os atendimentos dele. No final do dia ele mesmo subia ali, ele mesmo se virava, não aceitava ajuda de ninguém, né? E são pessoas que precisam ser valorizadas. E ele, com aquela fragilidade, depois de 25... Porque quando a pessoa nasce, ela já vem desde pequeno, né, se adaptando. Mas com 25 anos, você está no auge, né? Você ainda é Você tem que se reinventar, né, Luciene? Luciene? Tem que se reinventar. Tem que se reinventar. E ele conseguiu, graças a Deus. Eu costumo dizer, Luciene, que todos nós, todos, sem exceção, em algum momento das nossas vidas, nós vamos nos tornar pessoa com deficiência. Ah, Marcelo, como é que é isso? Você vai se tornar uma pessoa com deficiência ou porque você adquiriu uma deficiência ao longo da vida, ou porque você alcançou a melhor idade. Tem meu pai, por exemplo. Meu pai vai fazer 80 anos, está com quase 80. Meu pai, ele não sobe a escada hoje da forma como ele subia 40 anos atrás. Sim. Hoje meu pai ele tem uma mobilidade reduzida. Mobilidade reduzida é o quê? É uma deficiência, né? Então, assim, isso, quando você alcança a melhor idade, todos nós vamos experimentar isso um dia.
Né? Então, é por isso que eu costumo dizer. Estou tentando prolongar a minha um pouco. Vamos para academia, vamos fortalecer um pouquinho a musculatura, boa alimentação, dormindo, para tentar prolongar esse tempo aí, né? Mas a idade chega. Mas chega. E a gente tem que aprender a envelhecer, faz parte do processo da vida, né? É verdade. Marcelo, e essa questão aí da incluir em mais? Como que foi essa cartilha, né, que você levou para Brasília? A cartilha Incluir Mais. Então, essa trajetória, né, esse caminho que a gente vem trilhando, vem fazendo com que a gente observe, né, tudo que envolve o terceiro setor, tudo que envolve o mundo político, né, no que diz respeito à pessoa com deficiência, à inclusão, tudo que envolve as mães, né, que têm uma criança com deficiência, os profissionais da educação especial, né, que muitas vezes não têm uma formação e a eles é dada uma responsabilidade gigantesca, né, de cuidar de uma criança autista dentro de uma sala, por exemplo, não tendo inclusive a valorização que a responsabilidade, que o tamanho da responsabilidade sugere que tenha. Então a gente vai observando isso ao longo do tempo e com a compreensão de que a política é uma ferramenta importantíssima, é a ferramenta, né, de transformação que nós temos, é a ferramenta. Tudo hoje, Luciano, depende da política. Vou dar um exemplo aqui. Gostando ou não do presidente Donald Trump, eu não estou fazendo apologia a ninguém, sim, mas gostando ou não, o cargo traz consigo muito poder. Né? E o presidente americano, ele com uma caneta falhando, ele consegue, por exemplo, colocar grandes corporações de joelho no chão se ele quiser. Esse é o poder que a política tem. Só que ela precisa ser utilizada, precisa ser usada com responsabilidade, né? Precisa ser usada em favor realmente das pessoas, da sociedade, com transparência, com ética, com entrega, né? Mas esse é o poder que a política tem. O preço desse cafezinho aqui, ó, que a gente tomou, o preço desse cafezinho na padaria depende da política. Tudo depende da política. Tudo. O pãozinho, o café, o livro, a sua academia, tudo depende da política. E as pessoas querem se distanciar ainda da política. E aonde fica, por exemplo, aonde fica o alicerce da política brasileira, a base da política brasileira, aquilo que sustenta a política brasileira, fica nas câmaras de vereadores. Né? Então, como a gente está muito próximo aqui, né, da vereança, né, dos vereadores, eu tive uma ideia, né, de elaborar uma cartilha que pudesse orientar o vereador, que às vezes o vereador está no interior, às vezes até o vereador de grandes cidades, às vezes tem muita coisa no coração, mas às vezes precisa de uma orientação, né, de um norte, né, de algumas dicas, de algumas sugestões, de ações e etc., né, para que ele possa realmente promover entregas importantes para a sociedade. Foi pensando nisso que a gente criou a cartilha Incluir Mais, né, que traz dicas, traz sugestões de ações, enfim, traz orientações para que o vereador, no exercício do seu mandato, possa promover a inclusão. O que diferencia essa de outro material de inclusão? O que diferencia a sua cartilha para outros materiais? Bom, essa cartilha, primeiro que ela contou com um suporte técnico de um advogado, que é um amigo, irmão, que abraçou isso junto comigo, me deu um suporte técnico importante, e a gente tem que ter essa humildade, a gente tem a ideia, a gente tem, né, todo o conceito, enfim, tudo aquilo que a gente... Ninguém faz nada sozinho, né? Aí ele vem e dá aquela pincelada técnica, traz ali às vezes uma fundamentação para aquilo que eu pensei, né, em cima de uma regra, de uma legislação, enfim. Então, assim, contou com o suporte técnico de um cara que eu entendo que é um dos grandes especialistas do Brasil hoje no que diz respeito a captação de recurso, a projetos, ao terceiro setor também, que é o Dr. Rodrigo Nascimento. Então, esse suporte técnico, eu poderia dizer que é um dos diferenciais. Né? Um outro diferencial
é o meu olhar, que vem de dentro de mim. Né? A vivência, a experiência que a gente tem observado, tem experimentado, tá próximo, tem vivenciado, né, isso. Caso, né? Então, assim, é através dessa vivência que a gente pôde construir isso. E dentro dessa cartilha, Luciene, tem uma das ações que a gente sugere, é a criação da Frente Parlamentar Ampla de Inclusão. O que é essa frente parlamentar? Quando você quando você cria uma frente parlamentar dentro de um parlamento, aí eu falo dos parlamentos municipais aqui do Espírito Santo, quando você cria uma frente parlamentar, você dá a oportunidade que um grupo de vereadores possa se reunir periodicamente para discutir um tema, né, que é o tema proposto pela frente parlamentar, que no caso aí é a inclusão, né, a Frente Parlamentar Ampla de Inclusão. Né? Então, assim, quando a gente vê nas câmaras municipais, geralmente a gente vê, quando tem um vereador ali defendendo a causa da inclusão, e geralmente ele usa um brochezinho do autismo e às vezes foca muito ali na questão do autismo, que não sei, porque às vezes entende que é onde dá mais voto, porque tem mais autista do que pessoas com síndrome de Down, por exemplo, enfim. E cada um tem a sua motivação. E tem gente que, de forma muito legítima, genuína, verdadeira, realmente defende a causa, porque às vezes tem um filho atípico, né? Tem um filho com autismo em casa, enfim. Então cada um tem aquilo que carrega, né, a pessoa, que motiva, que move. Né? Então, assim, quando você monta uma frente parlamentar ampla de inclusão, você cria mais musculatura, porque a frente parlamentar ela é formada por um grupo de vereadores. Já não é mais um vereador levantando uma voz ali em favor da inclusão. É um grupo de vereadores que vai discutir tudo que envolve a inclusão no município. Nessa frente parlamentar, deve-se criar uma ouvidoria, né, para poder... nós temos uma escuta, né, ativa, né, dentro da Câmara Municipal, para poder ouvir as mães atípicas, as mães que a gente sabe que carregam um fardo muito pesado hoje. Né? Eu tenho visto muita coisa, principalmente no interior do estado. Aqui na Grande Vitória também a gente sabe que não é diferente. Ouvir essas mães, ouvir as pessoas com deficiência, ouvir o terceiro setor, as APAES, as pestalozes, os asilos, enfim, as instituições que cuidam de gente. E caminhar juntos mesmo, né? Ver de perto, sentir a dor mesmo ali. Sim, né? Ouvir, ter essa escuta ativa, né? Inclusive ouvir os profissionais da educação, ouvir a sociedade como um todo, para pegar todas essas dores, todos esses desafios que são vivenciados, né, no município e colocar para dentro de uma discussão. Né? E a partir daí, você poder fazer alguns diagnósticos importantes sobre a cidade, sobre aquilo que acontece na cidade, sobre esses desafios, para que quando forem discutidos os recursos, enfim, o orçamento do município para o ano seguinte, a LOA, a LDO, tal, enfim, eles possam, com esse entendimento, com propriedade e conhecimento de causa, chegar para o prefeito, por exemplo, e falar: prefeito, no orçamento do município aqui, por tudo que foi discutido, debatido dentro da Frente Parlamentar Ampla de Inclusão, existe um entendimento aqui que isso aqui, prefeito, tem que ser prioridade. O senhor não pode aumentar aqui, ó. O senhor não pode pegar, por exemplo, aqui o senhor tinha 9, um exemplo hipotético, 9 subsecretarias, o senhor transformou isso em 45 subsecretarias. Não, peraí, existe necessidade realmente de fazer isso? Porque aqui existe uma compreensão que o profissional de apoio que fica com a criança dentro de sala de aula, o cuidador, ele está recebendo muito pouco. A gente precisa fazer uma equiparação salarial, isso é uma coisa que está acontecendo no interior, tá? Vou dar até um exemplo prático disso e real. Você tem profissionais de apoio das escolas municipais no interior que recebem R$ 1.400 e poucos, que é um salário mínimo, tem uma reduçãozinha, vai para 1.400 e pouco.
para trabalhar o dobro que trabalha, por exemplo, o profissional que faz a mesma coisa no Estado. Só que o profissional do Estado recebe o dobro para trabalhar a metade. Né? Então, quando a pessoa aqui do município ela tem uma oportunidade, ela pula para o Estado, ela sai, ela abandona. É aquilo que eu estava falando. O profissional da educação ele recebe uma valorização muito ruim, muito aquém daquilo que a responsabilidade que o cuidador tem, que o profissional que não é de apoio tem, sugere que ele tenha. Né? Porque você está com um filho de alguém dentro de uma sala de aula. Né? E muitas vezes esses profissionais não recebem formação para estarem ali. Né? Chega a ser desumano, cara. É uma carga que você coloca sobre o profissional, é uma carga que você coloca sobre a criança, é uma carga que você coloca sobre a mãe. São várias crianças ali que realmente são. Às vezes é um profissional que fica com 5, 6 crianças, 8 crianças e é meio que um se vira, né? E assim, a educação especial no Brasil é um grande desafio. O mundo político, a classe política, tem que começar a falar a verdade com as pessoas. E as pessoas têm que começar a aprender a ouvir a verdade. E a cobrar também. Né? A gente sabe que é muito difícil, porque uma mãe quer que o problema do filho seja resolvido imediatamente, que a lei se cumpra de forma imediata. Só que se você pegar a legislação brasileira, nós temos a legislação mais robusta do mundo. Não tem nenhum país hoje no mundo que tem uma legislação tão robusta, tão referência como é a Lei Brasileira de Inclusão. Você pegar toda essa teoria, está ali escrito ali bonitinho, né? E você trazer isso para a prática, é muito difícil. Só que é importante que os prefeitos, juntamente com os vereadores, eles compreendam que se faz necessário que principalmente o prefeito ele aceite que o desafio está ali. Muitos prefeitos não aceitam isso. Meio que empurram com a barriga, joga a poeira para debaixo do tapete e as mães sofrendo. E eles, é muito bonito só no papel, né? E eles falam que fazem e botam ali e tal, enfim. Mas a gente sabe que se você trouxer todas as ações que são feitas hoje à luz da legislação, eles não estão cumprindo à risca aquilo que efetivamente vai trazer dignidade para essas crianças e para essas mães. O problema, para mim, na minha visão, em primeiro lugar, começa aqui, é mentalidade. Precisamos de uma mudança de cultura e comportamento na sociedade, foi isso que eu defendi lá na ONU. A comunicação é uma ferramenta poderosíssima, capaz de alcançar as pessoas para promover essa mudança de cultura e comportamento. É fazer com que esse inconformismo que existe, por exemplo, na casa do Aldeci, pai da Maria Clara, né, e sogro do Filipão, esteja presente na sociedade. Né, para que a gente possa olhar a pessoa com deficiência, olhar o ser humano da forma que a gente deve olhar. Né? Eu acredito que as pessoas vão atingir um nível de maturidade na sociedade, de fato, quando elas passarem a enxergar na deficiência apenas mais uma característica da pessoa. Aí as pessoas vão enxergar, de fato, da forma que precisam enxergar para que a gente tenha uma vida muito melhor, para que a gente consiga, de forma muito verdadeira, muito genuína, a conviver muito melhor com essa diversidade. Né? Então a gente precisa passar por uma mudança de cultura e comportamento. Às vezes os gestores não colocam da forma como deveriam colocar a inclusão como prioridade, principalmente no orçamento, porque esses gestores precisam passar por essa mudança de cultura e comportamento para estar efetivamente colocando a inclusão no radar. E isso que traz sua cartilha? A gente trabalha muito isso. Porque quando você traz iniciativas como a Frente Parlamentar Ampla de Inclusão, você está dando oportunidade para que o município potencialize as discussões que envolvem a causa da pessoa com deficiência.
é necessário que as discussões estejam sempre em evidência, né? Que você tenha essa ferramenta, essa frente parlamentar para estar recebendo ali as mães, para estar recebendo autoridades, né, no assunto, para estar recebendo, enfim, pessoas que vão dar uma contribuição nos debates e no desbravamento dos caminhos que a gente precisa desbravar, né, me perdoa a redundância, para a gente alcançar os resultados que a gente precisa alcançar e aliviar a carga que tantas mães estão carregando, cargas que poderiam ser muito mais leves, muito mais leves. Marcelo, você levou essa cartilha, você debateu lá na ONU, cara, eu dividi o palco em Brasília com o André Mendonça. Eu não sabia que ia ser tanto, tá? Eu cheguei lá, eu não sabia, sério, eu não sabia não. Cheguei, eu dividi o palco com André Mendonça, ministro do STF, Ronaldo Caiado, o que hoje é presidenciável, ex-governador do Goiás. Mas quem? Com a Marta Lívia, presidente da Virada Feminina, com Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, com Gilson Consati, que é o presidente nacional da UVB, que fez uma fala, poxa, o Gilson foi um cara assim, mais feliz que a fala que ele fez em relação ao nosso trabalho. Eu fiquei feliz porque ele acompanha o nosso trabalho. Olha que bacana. Então ele fez uma fala. Você tá vendo o brilho no olho? Tá vendo? É emocionante. Eu falo, cara. Se tem uma coisa que enche de orgulho, né? Você sabe que a gente está num projeto de pré-candidatura. Você sabe disso, não sabe? Sim. Nós estamos como pré-candidatos. Eu sou pré-candidato a deputado federal e eu costumo falar com as pessoas. Eu sou um cara trabalhador, que eu gosto de trabalhar. Sou um cara disciplinado, eu sou um cara teimoso, no melhor sentido da palavra, né? De pegar, eu vou fazer e eu corro atrás. Sou um cara inconformado, né? Bom, é isso? Sou um cara inconformado, sou um cara de propósito. Aí eu falo com as pessoas, olha, a gente não pode pedir voto, né? É pré-campanha, você não pede voto, mas você pode pedir apoio. Sim. Né? Acompanha o nosso trabalho, conhece as nossas propostas, tal, e etc. E eu falo com as pessoas, antes de você me dar o seu apoio, acompanhe o nosso trabalho no Instagram. Eu vou deixar até o nosso Instagram aqui, é o @MarcelCarone, MARCEL Carone, CARONE, Marcel Carone. E eu falo, se lá você encontrar 3 ingredientes, 3 elementos, 3 características, 3 qualidades que acompanham o nosso trabalho, se você encontrar isso e conseguir enxergar isso na gente, você me dá o seu apoio. Aí eu falo, você vai acompanhando a gente, você vai encontrar trabalho, verdade e brilho no olho na hora que a gente fala de inclusão, na hora que a gente trabalha em favor da inclusão. Então é isso que eu falo com as pessoas e é isso, cara. O ser humano tem que ter propósito, Luciene. Tem que ter propósito. Eu estou gostando de ouvir, porque realmente isso que ele está falando faz todo sentido. Porque eu que estou aqui de frente, aqui olho no olho, realmente o brilho no olho dele só está faltando assim. É de coração mesmo. A gente sente que está falando de alma mesmo. E eu acompanho o trabalho já há algum tempo e sei que realmente ele corre atrás. Tem essa paixão mesmo pelo que faz, né? E você já trouxe essa cartilha para algum parlamentar aqui de Vitória? Então, eu comecei a fazer o trabalho pelo interior. Uhum. Né? A gente já visitou quantos municípios? Já vários. Essa sementinha da Frente Parlamentar Ampla de Inclusão, a gente já plantou essa sementinha na Câmara de Iuna, na Câmara de Irupi, na Câmara de Ibatiba, que inclusive foi a primeira, né? Ibatiba foi a primeira cidade, o primeiro município que a gente plantou essa sementinha, que agora está germinando. Marechal Floriano. Estamos avançando em Venda Nova. Estamos conversando em Cariacica, Castelo. Estou para ir à montanha, lá no norte do estado, fazer uma tribuna livre, né, para falar dessa frente, falar da cartilha, enfim. Já estive em Laranja da Terra,
Eu tô rodando. Tem amigo meu que brinca comigo, fala assim, Marcel, você é uma notícia boa que roda igual notícia ruim. Tá conhecendo todo o estado. Ai, que sem... Mas aqui é bom demais conhecer o Espírito Santo, cara. A gente vai nos lugares e coisas que a gente não conhecia e passa a conhecer. Cara, nosso estado é muito rico. Não, eu costumo dizer que a gente vai lá para fora, a gente faz até um roteiro, né? Tem que ir em tal lugar, tem que conhecer isso. E o Espírito Santo? Quem já conhece ponta a ponta? Tem cada coisas maravilhosas aqui no nosso estado que as pessoas não conhecem. Coisa assim, cada município tem a sua particularidade, cada município tem o seu orgulho, cada município tem tem o seu lugar para fazer turismo, tem a sua cultura, tem... Cara, é assim, eu tô muito encantado com o Espírito Santo, muito encantado. Uma região que eu tenho visitado muito ultimamente é a região do Caparaó. Cara, eu gostei tanto do Caparaó que eu vou casar com uma ibatibense. Olha só que maravilha. Lá de Ibatiba. Que coisa boa. E que foi coincidência, tá? Foi nessas andanças? Não foi. Mesmo porque ela mora em Vitória, né? Sim. Mas foi coincidência, assim, de eu estar um pouco mais presente, né, ultimamente lá no Caparaó, fazendo esse trabalho, e de repente, né, eu descubro que ela também é de Ibatiba, e foi meio que coincidência, assim, mas uma coincidência boa. Que bacana. Uma coincidência boa. Depois eu vou mostrar um vídeo para você aqui, e quando eu vou para lá, eu fico no distrito de Pequiá, que fica na cidade de Iuna. É um distrito pequenininho, é roça. É roça. Ser um distrito bem pequenininho. Eu vou mostrar esse vídeo para você. Eu vou mostrar até agora para você aqui, que as pessoas não vão assistir em casa, né? Não vão assistir aonde. É só você passar pra gente que eu já coloco na hora que a gente estiver conversando, a gente deixa rodando lá no vídeo também, né? Mas o legal, cara, é você botar o som também. Quer ver aqui, ó. Isso aqui é eu chegando na casa da avó dela. Essa música é a minha música, tá? Eu amo essa música. Lá no Caparaó. Pequiá. Olha só. A família da esposa me trata assim, ó. Coisa linda. Que delícia. Essa é a Teté. Essa questão de família é bom demais, gente. Esse é o Davi. Assim que eu sou recebido toda vez que eu vou lá. Esse contato familiar, isso é muito gostoso. E no interior, então, é diferente, né? As pessoas são mais dadas, são mais, né, mais próximas. Eu recebo muito carinho lá. Muito carinho, muito carinho. A família tá tão minha, mas tão minha, que eu brinco com a esposa e falo assim, o dia que você quiser ir lá conhecer minha família, que é a família dela, o dia que você quiser conhecer minha família, eu te levo. Eu brinco com ela, porque eu tô tão enturmado, tão abraçado. O que ela tá achando aí da sua pré-candidatura aí? E continuar esse trabalho lindo que você vem fazendo. Ela é uma super apoiadora. Eu arranjei uma companheira, arranjei uma mulher para minha vida que tem uma alma linda, é humilde, é uma pessoa simples, é uma pessoa que sabe cativar outras pessoas. O dia que chegar o momento da gente ir para a campanha mesmo, né, pedir voto e tal, eu posso dizer que eu tenho uma pessoa do meu lado que sabe pedir voto, sabe chegar, sabe... É uma pessoa muito verdadeira também, uma pessoa que abraçou a causa. Tem até umas figurinhas que eu fiz aqui no WhatsApp, né, o casal inclusão e tal, enfim. Mas é isso, uma pessoa que acho que o relacionamento tem que ter admiração, né? A gente tem que abraçar um ao outro e isso envolve os projetos pessoais também, né? Então esse projeto que era meu passou a ser dela e está passando a ser de várias pessoas. Várias pessoas somando, né? Vamos de formiguinha em formiguinha, né? E na hora juntar todo mundo. É isso aí. Marcel, estamos chegando ao final do nossa passou conversa. Passou muito rápido, E passa tão rápido e você flui muito bem,
falando sobre o que você realmente domina, né? Que é essa questão da inclusão, que é maravilhoso esse trabalho. É muito bom te ouvir, saber dessa cartilha. E eu gostaria até, se você tivesse, podia ter trazido também uma cartilha pra gente ver isso de perto. Pois tem QR Code, é tem... verdade. Tem, não, eu tem vou mandar no seu zap, eu tenho a cartilha em PDF aqui. Né? Eu vou colocar, porque quando a gente faz o podcast, Marçal, eu faço uma matéria, coloco no portal de notícias, porque o nosso portal de notícias, assim como a revista, Legal. já tem 10 anos já que eu estou levando boas informações, sempre boas informações no portal e na revista. Eu coloco a matéria do nosso podcast no portal. Essa mesma matéria, eu reduzo ela um pouquinho, coloco no Instagram junto com o vídeo, porque de repente legal. a pessoa não tem o tempo para poder ouvir toda, mas está ali escrito também na matéria. Tem gente que gosta mais de ler do que gosta de ouvir. Geralmente eu ligo no carro e já vou ouvindo o podcast depois no carro, quando estou me deslocando de um lado para o outro, né? Mas mesmo assim eu já coloco tudo já escrito, porque a gente coloca esses detalhes. O seu Instagram, coloca o QR Code da cartilha, a gente pode colocar um link lá também, onde as pessoas podem entrar em contato com você, acessar a cartilha. Para entrar em contato, pode mandar para mim mensagem no meu Instagram, o @marcelcarone. Para acessar, eu respondo, tá? Sou eu mesmo que respondo. Maravilha. Não tem, tem aqui no link da bio também do meu Instagram, tem lá um Drive, né? O drive.google, né? Que é o Drive, né? O Google Drive, né? Que fala. Que você apertando nesse link, ó, você já acessa direto a cartilha, ó. Você acessa a cartilha, né, no link lá no seu Instagram. No link da bio, lá do Instagram. Sim. Que aí você pode baixar a cartilha. É que tá carregando aqui, ó. Aqui a cartilha. Lá no link da bio do Instagram, @marcelcarone. Aqui ó, tem a logo da Ascambis, que é a Associação das Câmaras de Vereadores e Vereadores do Estado do Espírito Santo, e a logo da UVB, que é uma apoiadora também, que é a União dos Vereadores do Brasil. São as duas entidades apoiadoras desse projeto. Primeiro eu começo compartilhando como é que a inclusão entrou na minha vida, e aí depois vem aqui. A primeira aqui é a Frente Parlamentar Ampla de Inclusão, já é o primeiro tópico aqui do primeiro capítulo, e aí vai. E aqui, ó. Aí de um capítulo para o outro sempre tem uma frase, né, nossa, né? Aqui pro primeiro capítulo para o segundo tem aqui, ó: um homem com propósito não apenas segue caminhos, ele constrói o seu próprio. Suas considerações finais, Carone? Eu queria deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo e para você também. Como eu falei aqui durante o nosso bate-papo, eu sou um cara que eu já vivi várias experiências na minha vida. Já tive oportunidades de ser moldado, forjado, né, por situações muito marcantes na minha vida, né, com pessoas que me ensinaram muito, por situações, por desafios, por dores que me ensinaram muito. Eu sou um cara determinado, Luciene. Eu sou um cara, no melhor sentido da palavra, eu sou um cara teimoso. Eu sou um cara inconformado. Eu sou um cara que eu tenho a minha profissão, eu tenho o meu ganha-pão. Sou uma pessoa, graças a Deus, bem resolvida. Mas eu também sou um homem de propósito. E é esse propósito que eu gostaria muito, de coração, de levar para Brasília. Para que a gente possa promover mudanças importantes, mudanças que eu sei que vão fazer muita diferença na vida de muitos capixabas. Tem muita gente carregando um peso que não deveria estar carregando. E o mundo político, a política como um todo, a dinâmica da política esfria muito as pessoas que atuam na política, que exercem mandato, né? Distancia muito as dores da sociedade, do coração, enfim, da capacidade de ter empatia de homens e mulheres que exercem um mandato, né? Exercem a vida pública.
E a gente está aqui para carregar esse propósito e fazer com que o exercício do mandato seja um exercício inconformado, para a gente estender a mão e, através de um mandato transformador, a gente possa de verdade, alcançar as pessoas e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Aí eu falo das pessoas da educação especial, os profissionais, aí eu falo de mães, pais que têm um filho com autismo em casa, um filho com deficiência em casa. Aí eu falo de pessoas com deficiência. Aí eu falo do idoso, da criança em estado de vulnerabilidade social, uma criança mais pobre, enfim, que vive numa comunidade, que só quer ter uma oportunidade. Né? Incluir é você gerar oportunidade na vida das pessoas, para que as pessoas possam ter acesso àquilo que vai fazer com que a vida seja melhor. É isso. Obrigado. Agradeço muito, gostei muito do nosso bate-papo, gostei mesmo de coração. Você Obrigado. É uma pessoa maravilhosa, super esclarecida, muito fácil, muito tranquilo para poder passar essa questão. Incluir, gente. A inclusão hoje é tudo. Você tem que olhar o outro com um olhar humanizado. Não fique de fora. Ajude, participe. E não vem com essa história. Não gosto de política. Não existe. Política está em tudo. Você já acorda, dentro da sua casa tem política. Na padaria tem política. Supermercado tem política. Posto de gasolina tem política. Tudo é política. Então, tem que participar. Posso fazer? Claro. Vamos abrir um parênteses? Às vezes tem gente que está assistindo a gente que não compreende muito, né? Toda essa entrega, toda essa nossa dedicação em favor do próximo. As pessoas estão tão calejadas já, né? Tem gente que não entende. E a gente respeita isso, faz parte. Mas eu me lembro uma vez que a Poliana Paraguaçu, que é presidente da AMAIS, a Poli é uma amiga de infância. A AMAIS é uma entidade importantíssima que faz um trabalho lindo, fantástico, necessário em favor da pessoa com autismo aqui no Espírito Santo. A Poli estava me falando, Marcel, minha família, poxa, fica me pedindo para eu desacelerar, para eu frear, para eu sossegar um pouco, porque ela se entrega muito, ela se dedica muito, né? Acorda se dedicando, se entregando. Aí eu virei para ela e falei assim, Poli, só entende de propósito quem tem propósito. Então, se teve alguém que não compreendeu um pouquinho que existe realmente isso, seres humanos com essa disposição de fazer pelo próximo, é porque precisa buscar um sentido para a sua própria vida, precisa buscar um propósito, né, para que possa, como eu, você, a Poliana e tantas outras pessoas que se dedicam diariamente para poder fazer com que esse fardo seja mais leve, para que possa realmente enxergar e compreender o que é o poder do propósito na vida das pessoas. Né? É isso aí. Estamos aqui no mundo para servir. É isso aí. Infelizmente, chegamos ao final de nossa conversa e acesse lá, gente. Tem o site revistaeclética.com.br, tem o portal de notícias, revistaeclética.com.br, tem a revista, que também está lá no portal na íntegra, tem o Instagram, tem o YouTube e diversos canais aí, todinho para levar boa informação para você. E dá um likezinho lá, dá um cliquezinho, vamos colocar o dedinho para funcionar aí, que eu tô precisando também. Me ajuda a te ajudar. Tchau, gente!